Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui. Bem-vindo ao canal Nerdilizando Tudo. Nosso primeiro vídeo de review aqui eu vou estar falando de um HQ Batman, A Piada Mortal. Nesse HQ aqui, é um HQ do Batman, da DC, e eu vou estar falando nesse vídeo a respeito da review, né, desse HQ aqui. Então, eu espero muito aí que vocês gostem. Eu pretendo dividir o vídeo de duas formas. Eu vou estar falando sobre a história geral da HQ, o que eu achei dela, como é a história de uma forma bem geral, sem estragar a experiência da leitura. E num segundo momento eu vou fazer uma revisão já com spoiler, falando um pouco mais da história, e aí sim talvez comprometa um pouco a leitura de quem pretende ainda colecioná-la, tá? Ou lê-la. Então na hora que for começar a parte dos spoilers eu vou estar avisando. Então as reviews de HQ eu sempre vou fazer assim, tá? Uma parte falando a visão geral, que eu achei da HQ, e uma segunda parte falando o spoiler da HQ. Enfim, vamos lá, vamos começar. Essa revista aqui ela é escrita pelo Alan Moore, desenhos de Brian Boland. O Alan Moore, para quem não conhece, é um roteirista renomado aí de HQs. Ele escreveu Watchmen, escreveu O Monstro do Pântano. Então o cara, ele é fera, tá? Fez participações com a DC, fez participações com o X-Men, com a Marvel, enfim, o cara é muito bom. Quem tiver curiosidade, dá uma pesquisada aí, vai descobrir quem que é o Alan Moore. Esse Brian Boland é um desenhista também muito bom, ele desenha muito bem. Deixa eu estar mostrando aqui para vocês um pouco aqui da arte. Olha só, é uma arte um pouquinho diferente, tá? Mas é uma arte muito boa. Depois eu dou zoom aí na edição para vocês verem, tá? Então tem toda um desenho, uma arte muito caprichada, uma arte final também muito boa, essa HQ, tá? Ela foi uma HQ super premiada, entre uma das melhores histórias do Batman. E apesar do título ser Batman e a Piada Mortal, né? Batman, a Piada Mortal, eu tenho a sensação de que o Coringa é mais protagonista da história do que do Batman. Essa história ela é narrada de duas formas diferentes. Num primeiro momento, é uma narrativa de um conto atual, em uma cronologia onde seria o tempo real da história, e flashbacks e lembranças do Coringa de uma época onde ele ainda não era esse personagem que a gente conhece, esse inimigo que a gente conhece, que é o Coringa. Então, a história se divide dessas duas formas. São flashbacks de lembranças de um Coringa antes dele ser um vilão, e um plano do Coringa, onde ele foge do Asilo Arkham e tenta de toda forma mostrar para o Batman que é possível um dia ruim transformar uma pessoa comum em um vilão. E quem ele escolhe para tentar corromper? O Comissário Gordon. Então a história gira em torno disso. É o Coringa que fugiu do Asilo Arkham, rapta o Comissário Gordon, tortura ele de várias formas, algumas delas até pesadas, tá, para um HQ. Você se sente desconfortável lendo. E o Batman tentando descobrir onde o Coringa está, onde ele levou o Comissário Gordon, e desvendando todo esse mistério. Então, a HQ gira em torno dessa trama. Em paralelo com esses acontecimentos, tem lembranças, flashbacks aí da vida do Coringa de antes dele se tornar um vilão. Então é bem interessante, tá? Essa daqui é a história do surgimento do Coringa, e foi adotado pela DC como sendo a principal história do Coringa, a origem oficial do Coringa, né? A principal história da origem do Coringa. Então é essa HQ aqui. Batman, Piada Mortal. Você deve encontrar ela aí por uns R$26, é um material de capa dura, editora Panini que lançou. Eu paguei na Amazon isso. Vive sendo reimpresso, então não é muito difícil de achar. Vale a pena. Para quem quer entrar no universo aí de quadrinhos, lendo DC, Batman, essa é uma história imprescindível. Bom, agora, para quem não quer saber dos spoilers, eu recomendo que feche o vídeo aí. Mas antes de fechar, não se esqueça de se inscrever, clicar no sininho, compartilhar nas redes sociais e comentar. Bom, e se depois ler a história, comenta também o que achou da história, seria interessante. Também não esqueça de seguir as nossas redes sociais, que vai estar aí na descrição do vídeo. Vamos lá,
Parte de spoilers dessa história. Batman, a piada mortal. Começa a história com o Batman indo ao Asilo Arkham, tá? Ele vai, a pedido do Coringa, fazer uma espécie de interrogatório, conversar com o Coringa. E ele descobre que o Coringa fugiu de lá. O Coringa foge de lá e rapta o comissário Gordon, tá? Nesse processo de raptar o comissário Gordon, ele judia bastante do comissário Gordon, vamos falar assim, ele maltrata bastante ele, e muito mais a filha dele, tá? Inclusive ela fica aleijada nesse processo. No HQ, corre as más línguas que era pro HQ transparecer que o Coringa teria até abusado sexualmente dela. Mas na época, diz que a DC diz que seria pesado publicar esse tipo de cena e teve que ser editada a HQ. Então, mas isso fica implícito na história, você acaba entendendo que isso aconteceu, mesmo não tendo as cenas aqui, tá? Depois o Coringa aleja essa filha do Gordon com um tiro e leva o Gordon embora para um parque de diversões onde ele tortura o comissário Gordon de tudo que é jeito. Tá? E para quem não sabe, o comissário Gordon nas histórias do Batman, ele é um policial íntegro, honesto. Então ele escolhe um dos personagens mais íntegros e honestos do universo do Batman para tentar corromper. E as cenas de tortura chega a dar agonia de ver. Sabe, chega a ser ruim, você não se sente muito bem lendo, sei lá, dá uma sensação ruim. Mas vale muito a pena. E aí o Batman, resolvendo essa parada toda, ele descobre onde o Coringa levou o Batman e... Aliás, perdão, onde o Batman levou o Coringa. Onde o... Eita, viu? Ele descobre onde o Coringa levou o comissário Gordon e vai resgatar o comissário Gordon. Aí tem um embate final entre eles, inclusive uma cena de uma briga numa sala de espelhos muito legal. E nesse embate final, o Coringa conta uma piada e acaba tirando um sorriso do Batman. E aí, daí vem o título Batman, a piada mortal. Qual que é essa piada eu não vou contar. Vocês leem aí. Recomendo comprar porque é um material que vale a pena ter, mas se não, baixe aí na internet, não fazendo apologia à pirataria. Pelo contrário, eu acho que deva-se comprar mesmo para ajudar a editora, para a gente ter mais materiais como esse sendo lançado. Mas se você quer ler, dê um jeito aí, leia. E assim, muito fera. Eu não vou estragar a experiência final contando qual seria essa piada. Tá? E em paralelo a toda essa história que eu tô falando para vocês, tem as lembranças do que o Coringa era antes de se tornar esse vilão que a gente conhece. Então ele era um pai de família, passava necessidade, tinha uma esposa, não tinha dinheiro para pagar o aluguel. E aí um belo dia um grupo de amigos chega e oferece para ele um emprego, um trabalho que vai deixar ele rico, que é roubar um antigo lugar onde o Coringa trabalhava, né? E aí o Coringa decide ajudar, né? Mas meio com o pé atrás. Ele meio que vai meio que obrigado a ajudar o pessoal, né? Esse grupo de assaltantes. E ele acaba indo porque o dinheiro é bom e ele tá precisando muito. E um dia antes desse assalto, a esposa do Coringa morre. Ela leva um tiro e morre o bebê também. E ele ainda é obrigado a ir fazer o assalto mesmo sabendo que a esposa tá morta. Ele nem vai no velório dela. E aí dá errado esse assalto, o esquema de segurança todo mudou, então não é mais como o Coringa conhecia, porque esse lugar onde vão assaltar é uma empresa onde o Coringa trabalhou, então por isso chamar ele para esse assalto, porque ele sabia como é que era o mecanismo de segurança. E mudou todo esse esquemático aí de segurança e deu errado o assalto, além dos seguranças pegarem eles, morrer alguns dos assaltantes, o Batman também chega. E aí tem toda uma cena aí, né, um pontapé inicial para ele se tornar esse vilão. Obviamente não foi só isso, mas foi um dos principais fatos que tornou o Coringa quem ele é hoje. Então ele se tornou um psicopata devido a esses acontecimentos iniciais, mais uma série de outras coisas que quem for lendo as histórias do Batman vai acabar descobrindo. É uma HQ extremamente recomendada, muito boa. Vale a pena a leitura.
essa história aí como eu já disse, do passado do Coringa e toda a trama aí dele torturando o comissário Gordon, elas vão sendo contadas entrelaçadas, porém de uma forma que não fica ruim. Aí você não perde o fio da meada da história, foi muito bem planejado. O Alan Moore ele é um escritor que cuida dos mínimos detalhes e aqui nessa HQ não foi diferente. Então recomendo muito para quem quer começar a ler, tá? Para quem quer entrar no universo do Batman, essa HQ aqui. E é isso, nossa review é essa. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, deixa seu like, um joinha, comenta o vídeo, compartilha nas redes sociais. Se lê Batman e a Piada Mortal, comenta aí, vamos discutir a respeito do assunto. Beleza? Meu muito obrigado a todos, até o próximo vídeo. Falou!